O maior desastre ecológico do Brasil, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em novembro de 2015, voltou a ser discutido mundialmente. Ele é parte do tema da tese de doutorado de um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte que apresentou o estudo em Sarajevo. O debate é sobre os aspectos da teologia moral e da bioética. O Horizonte Notícia Entrevista de hoje vai falar sobre o assunto com o autor da tese, o padre Otávio Juliano. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Fernanda. Obrigado, telespectadores. É realmente uma alegria poder colaborar e trazer esse assunto tão importante para o Brasil inteiro, não somente para nós, mineiros, nesse programa e ajudando a população a compreender melhor os aspectos de tudo isso. Com certeza. Bom, vamos falar então, para começar a contextualizar essa tese de doutorado, em que momento da trajetória do senhor que ela acontece? Bom, a tese de doutorado é parte do encaminhamento da reestruturação de Dom Valmor e de Dom Joaquim Moll na Universidade Católica para a qualificação dos professores do Departamento de Teologia, do qual eu faço parte. Essa caminhada começou no ano de 2015, quando, em conversas com pesquisadores, outros professores e colegas, eu me apaixonei pela questão do meio ambiente por causa da Laudato Si do Papa Francisco. Então, comecei a trajetória no Centro Universitário São Camilo, onde reúne uma boa parte desses pesquisadores no Brasil, lá em São Paulo, capital. E o tema da Laudato Si foi ganhando recortes, não é? Até chegar mais ou menos ao tema que talvez o título não seja exatamente esse, mas é Contribuições da Bioética Global à Encíclica Laudato Si. De modo que a trajetória da pesquisa vai do início da bioética com Van Rensselaer Potter, que é um oncologista norte-americano, que nos anos 70 lança o termo bioética global. Esse termo bioética global pensa em uma ponte entre a sobrevivência humana e as questões do planeta. No decorrer do tempo, há uma espécie de cisão. Então, os países anglo-saxões, Europa, Estados Unidos, a bioética se torna uma bioética mais clínica, com as questões relativas ao aborto, transfusões de sangue, transplantes de órgão, eutanásia, ortotanásia e etc. E se esquece um pouco essa dimensão global da ecologia. Sim. Então, o mais interessante é que o Papa Francisco relança na Laudato Si toda a problemática que havia sido colocada nos anos 70, que perdeu um pouco o enfoque com uma bioética muito mais clínica e sem uma preocupação mais global. Então, o meu objeto de pesquisa é exatamente esse. O Papa Francisco consegue ampliar o conceito de bioética global, escrever uma encíclica muito bonita, com repercussões, inclusive, fora da igreja, para além da igreja, sem utilizar a palavra bioética, mas aumentando o conceito de bioética. Então, nesse sentido, o desastre de Mariana, já podemos entrar... Pois é, em que momento isso é? É um dos artigos, né, dessa tese de doutorado, fala sobre o desastre de Mariana, né, que foi o maior desastre ambiental do Brasil. Exatamente. Um dos pré-requisitos lá da contagem de pontos e de carga horária do doutorado é que o aluno tem que publicar um artigo, e eu fiz uma espécie de trailer com o projeto de Mariana, quer dizer, um pôster que foi apresentado em Sarajevo. Ele é um recorte de parte da tese, onde o desastre de Mariana é uma espécie de moldura, de ilustração, não é, de determinado momento da tese, onde eu falo da exploração econômica, de como a natureza tem sido utilizada muito mais para bens financeiros e de pequenos grupos do que para a sobrevivência humana. E esse artigo ainda vai ser publicado, mas lá no recorte específico da barragem, ele é interessante porque o assunto daria até outra tese inteira. Com certeza. Não só na área da teologia moral, da bioética, mas também da economia, da sociologia, da antropologia, enfim, da geografia, pelos impactos causados. E eu escolhi e foi aceito pelo grupo de pesquisa de Sarajevo, e eu estou muito feliz de ter conseguido fazer. Pois é, fala um pouquinho dessa viagem, quando foi? Foi agora final de julho, né? Sim, o Congresso Mundial de Ética Teológica de Sarajevo é um projeto que é decorrente de um planejamento que vem do ano de 2003. Seguem-se 2 congressos mundiais, em 2006 em Pádua
em 2010 em Trento, ambas cidades da Itália, e agora em 2018 em Sarajevo, na capital da Bósnia. Esse é um grupo liderado pelo professor jesuíta do Boston College, o James Keenan, que chama-se Ética Teológica para o Mundo, né? Catholic Ethics for a Global Church, para a Igreja Mundial, que reúne todos os pesquisadores, aliás, quantos queiram se aderir ao projeto, né? Cerca de mais de 1000 nomes estão no site desse grupo de pesquisadores. O objetivo dos encontros é exatamente debater ideias em comum e fazer com que nós nos conheçamos de todos os lugares do mundo. Talvez a única área organizada da teologia, dentre as diversas áreas, Bíblia, sacramentos, liturgia, a área da teologia moral já seja bem organizada nesse nível mundial. Foi pensado Sarajevo, isso é muito interessante destacar, porque é uma cidade chamada Cidade das Pontes, não é? É uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, é uma ponte de diálogo interreligioso. A cidade de Sarajevo tem 85% da população muçulmana, apenas 10% de católicos e 5% de católicos ortodoxos. Uma cidade que ficou sitiada por 3 anos e meio por uma guerra. Então é interessantíssima você andar pela cidade, ver as marcas de bala pelas casas e tal. Mas vamos ao encontro, que é interessante. Então, os números aproximadamente, não sei de cor, são 421 pesquisadores de mais de 80 países. Éramos 21 do Brasil, eu e meu colega Padre Amarildo da PUC Minas, outros pesquisadores de São Paulo, Fortaleza, do sul do Brasil, a professora Maria Inês, que é a nossa diretora da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, professora em Juiz de Fora, do nosso Centro de Estudo Superior, vinculado à PUC Minas. Os temas principais giraram sobre três eixos, né? O meio ambiente e as questões climáticas envolvidas também, a questão governamental, políticas públicas e a teologia e seus fundamentos, a ética, a sexualidade, fundamentos da teologia moral, todas para, como diz o Papa, construir pontes. Então, a abertura, o Núncio Apostólico leu uma carta do Santo Padre para nós, nos acolhendo. Os grandes palestrantes, para nós, professores jovens, é muito interessante, Fernanda, telespectadores, nós lecionamos com bibliografia de grandes nomes, então é o lugar e a oportunidade de você conhecer os professores que escreveram os livros que você dá aula com eles. Que você baseou a sua pesquisa. A nossa pesquisa e outras disciplinas, isso é muito interessante. Então, gente do mundo inteiro. E como é que foi apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa, né, nesse ambiente, com esses pesquisadores, com essas fontes aí que são fontes de inspiração, né? Como é que foi levar o debate, a questão da bioética, Mariana, inclusive? Olha, o pôster foi um pouco chamativo, nós tínhamos algumas imagens, está no site aí da Arquidiocese, algumas imagens do desastre. A última imagem é uma foto de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida toda cheia de lama, né? E o mais interessante é que as pessoas que me abordavam para falar do pôster eram principalmente também do antigo terceiro mundo, ou seja, de países como a Índia, países da América Central e da América do Sul, que também sofrem exploração de empresas minerais nos seus lugares. Então, algumas religiosas indianas me contaram que na sua região, não sei se próximo a Bangalore, se não me engano, havia uma situação semelhante a essa. Da América Central, Guatemala, uma pesquisadora leiga também me parou para poder discutir isso. Outro padre jesuíta. Os pesquisadores de países mais ricos ficavam impressionados quando viam o nome lá da maior empresa mineradora do mundo, né? Envolvida que é a nisso, BHP né? Billiton, causadora disso também, né? Causadora de tudo isso. E o cartaz ficou lá como uma herança, porque o encontro foi num colégio de escola secundária de estudantes católicos, um colégio São José, e espero que seja objeto aí de interesse. Lá ficou o meu e-mail, já recebi 2 e-mails para perguntar, para trocarmos ideias e colaborações a respeito disso. E queria que o senhor dissesse assim, o que o senhor tirou disso tudo, desse debate, dessa tese, de Mariana envolvida aí, nesse debate mundial sobre a questão da bioética e o meio ambiente, para a gente encerrar? Olha,
Primeiro que um orgulho de pertencer a uma igreja, de pertencer a uma instituição que está na vanguarda da discussão da bioética e do meio ambiente no mundo, que é a igreja. Então, filósofos, cientistas, grandes pesquisadores elogiaram a igreja pela Laudato Si. É uma emoção muito grande porque logo no ano que é lançada a Laudato Si, o acidente, eu estava fazendo as disciplinas ainda em São Paulo, então no dia do acidente, por incrível que pareça, uma das disciplinas ofertadas era Ecologia e Bioética, Nossa. uma professora da USP, e nós paramos a matéria que ela estava dando para poder discutir o assunto, e daí a pesquisa foi ganhando corpo, foi ganhando entusiasmo, apesar de não ser o tema específico, o desastre Mariana, ele tem lá o seu lugar. Sim, claro. Na pesquisa. E as notícias que nos chegam até hoje não são tão alentadoras, Sim. porque as famílias não foram indenizadas ainda adequadamente. O Ministério Público tenta, com muita dificuldade, conseguir das mineradoras as indenizações e as providências. E eu acredito que para o futuro, espero que todos rezem para mim pela defesa, que está breve, e o final do processo de confecção da tese, correções, aquele processo em que a gente fica muito solitário, muito cansado mentalmente, mas ao mesmo tempo gratificante. Né? Para que no futuro os seminaristas, os estudantes de teologia, e a bioética é interdisciplinar, ela dialoga com vários espaços da universidade e para fora da igreja, a gente possa contribuir colocando o ser humano no centro. Essa aqui é a grande proposta de Francisco. A bioética não é nem destruir a natureza para tirar da natureza aquilo que nós precisamos e nem deixar a natureza totalmente intocável, como se o ser humano não pudesse também dela interagir e dela produzir seus frutos. Mas o ser humano está no centro de toda a discussão. É a mensagem. Muito obrigada, Padre Otávio. Eu que agradeço. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.